Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso papo é sério, mas é super necessário. A gente vai mergulhar fundo nos mecanismos de manipulação que alguns grupos de autocontrole usam. E olha, a ideia aqui não é botar medo em ninguém, muito pelo contrário. O objetivo é dar ferramentas, é capacitar. Porque no fim das contas, entender como essas táticas funcionam é a nossa melhor defesa. Bora lá? Para começar, olha só essa citação do Dr. William Horton. É meio chocante, né? O que ele está dizendo aqui é que as técnicas de manipulação mais potentes, as mais perigosas, não vêm com o aviso piscando. Elas são sutis, escondidas em conversas, em histórias que parecem totalmente inofensivas. Pensa só, enquanto a nossa mente consciente está ali viajando na história, o subconsciente fica de portas abertas. E é aí que a sugestão entra, sem filtro. É basicamente o primeiro capítulo do manual de qualquer manipulador. Então, como é que tudo isso começa? A gente entra na primeira fase, a isca. E o ponto aqui é que ninguém é controlado de cara. Não é assim que funciona. O primeiro passo é sempre o oposto. É construir confiança. Antes de conseguir influenciar, o grupo precisa criar uma conexão profunda, que desarma a gente. A isca, então, é preparada com todo cuidado para parecer o lugar mais seguro do mundo, super acolhedor, sabe? Exatamente aquilo que a pessoa sentia que faltava na vida dela. E a principal ferramenta para construir essa confiança toda é o que chamam de rapport. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. A gente tende a confiar em quem se parece com a gente. E os manipuladores sabem disso muito bem. Eles usam técnicas como o espelhamento. Eles imitam sutilmente a nossa linguagem corporal, o tom de voz, o jeito de falar. E o que acontece? Nossas defesas, elas baixam. Cria-se uma sensação de familiaridade, de segurança, que no fundo é completamente fabricada. E o mais impressionante é que existe uma espécie de fórmula para isso. Um passo a passo que se repete. Olha só como funciona. Primeiro, eles incentivam um sonho, algo profundo. Depois, validam as frustrações, dando justificativas para o que deu errado no passado. Em seguida, confirmam aquelas suspeitas que a pessoa já carregava sobre o mundo. Aí, aliviam os medos mais básicos e, para fechar, criam um inimigo comum. Unem todo mundo contra eles. Essa sequência é incrivelmente eficaz para criar um sentimento de pertencimento e propósito. Ok, a confiança foi estabelecida. E agora? Agora a gente entra na segunda fase, a doutrinação. É nesse momento que o grupo começa, pouco a pouco, a substituir a visão de mundo da pessoa pela visão de mundo deles. É como construir uma realidade paralela, uma bolha, onde as regras e a lógica do mundo aqui fora simplesmente não valem mais. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. A base dessa realidade alternativa é sempre ter uma fonte única de verdade. Uma fonte que não pode ser questionada, pode ser um livro, os textos de um líder, não importa. O ponto é, tudo que vem de fora do grupo é visto com desconfiança. Como a gente vê aqui no exemplo da Bob Jones University, qualquer conhecimento externo como a ciência precisa ser filtrado por essa lente única. Isso gera um conflito interno, uma dissonância que acaba isolando a pessoa ainda mais. E dentro dessa bolha, a linguagem vira uma arma. Os manipuladores são mestres em identificar o que chamam de palavras gatilho mais poderosas. Sabe aquelas palavras que têm um peso emocional enorme para cada um de nós? Tipo, respeito, honra, integridade, cuidado. Cada pessoa tem as suas. Ao usar exatamente essas palavras, um líder consegue passar por cima do nosso pensamento crítico. Ele fala direto com a nossa emoção. E aí, claro, a pessoa fica muito mais aberta a qualquer sugestão. O efeito psicológico disso tudo é devastador. Essa frase de uma pessoa que saiu de um movimento evangélico resume tudo. Você metaboliza a ideia de que é inerentemente mal. Pensa no peso disso. É o ponto final da doutrinação. A pessoa passa a acreditar que tem algo de errado com ela na sua essência. E aí, o que acontece? Ela se torna totalmente dependente do grupo para se sentir salva, aprovada, para ter algum valor. A autoestima original é destruída para ser reconstruída, mas agora, segundo as regras do grupo. Beleza. A pessoa já está dentro, já comprou a ideia. O foco agora muda. É hora de manter o controle. Nessa fase, as táticas são para suprimir qualquer pensamento crítico, para punir quem sai da linha e, claro, para garantir que todo mundo continue submisso à autoridade do grupo. E algumas dessas técnicas são muito sofisticadas. Tem uma chamada realidades empilhadas, que é basicamente um tipo de hipnose durante a conversa.
O Liver começa a contar uma história super confusa, cheia de detalhes, personagens, vai e volta no tempo. O cérebro da gente simplesmente fica sobrecarregado. E qual é a válvula de escape? A mente entra numa espécie de transe leve. E nesse estado, a pessoa fica muito mais sugestionável, sem analisar criticamente o que está ouvindo. E claro, não podia faltar a ferramenta de controle mais antiga e talvez a mais eficaz de todas, o medo. Em muitos desses grupos, a ameaça é constante. Pode ser o medo do inferno, da punição eterna, ou pode ser o medo mais concreto, mais imediato, o medo de ser expulso e perder tudo, perder a comunidade, os amigos, a família, todo o seu sistema de apoio. Esse medo cria uma barreira psicológica que é muito, mas muito difícil de quebrar. Olha só o que a socióloga Ruth Brownstein diz. Basicamente, ela resume a estratégia final de controle, o isolamento total. O grupo cria uma câmara de eco, uma bolha, onde só a informação deles entra. Tudo que vem de fora é do inimigo, é demonizado. O resultado? Fica quase impossível uma ideia diferente entrar ali. A desinformação rola solta e a visão de mundo do grupo é reforçada todo santo dia, até que se torna a única realidade possível para quem está lá dentro. Mas, e aqui vem a parte boa. Apesar de tudo isso, a nossa autonomia nunca se perde por completo. Então, agora vamos virar o jogo. O foco é em como se fortalecer. Porque conhecer essas táticas não é só para entender o problema, é para criar um escudo. A gente vai falar agora de como reconhecer os sinais e, mais importante, como encontrar o caminho de volta para a liberdade de pensamento. Então, vamos lá. Isso aqui é quase um checklist, bem prático. Se um grupo insiste que só ele tem a verdade absoluta, se ele cria uma mentalidade de nós contra eles, se ele tenta te isolar de amigos e família, se usa medo e culpa para controlar as pessoas, se o líder é intocável, ninguém pode questionar, e se pensar por conta própria é visto como algo ruim, acendeu a luz vermelha. Todos esses são sinais de alerta claríssimos. Conhecer esses padrões é transformar o jogo deles em um guia para nossa própria proteção. E para quem se sente preso ou quer ajudar alguém que está nessa situação, existem passos concretos. A palavra-chave é quebrar o isolamento. Como? Buscando informação fora da bolha, ouvindo outras perspectivas, dando valor para aquela dúvida que aparece na cabeça. Essa dúvida, na verdade, é a sua mente lutando para voltar à realidade. É fundamental se reconectar com gente de confiança fora do grupo e, claro, buscar ajuda profissional. E o mais importante de tudo, ter em mente que questionar não é fraqueza, é sinal de força. É o primeiro passo de volta para a liberdade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta que todo mundo deveria se fazer de vez em quando. Quem tem o poder de definir a sua verdade? A proteção da nossa mente começa aí, em ter consciência de quem ou do que a gente está permitindo que molde as nossas crenças. A nossa autonomia de pensamento é, talvez, o nosso bem mais valioso. E quando a gente aprende a reconhecer essas táticas, a gente ganha o poder de escolher, de forma consciente, no que a gente quer acreditar.